Boa tarde! O programa Isto é Amazônia está começando. E neste sábado vamos dar mais um passeio pela história do Amapá. No dia 25 de janeiro de 1991, foi instalado no estado do Amapá o Poder Judiciário. O Amapá foi transformado em estado com o advento da Constituição de 88. Mas, de fato, o estado foi implantado em 91, quando nós elegemos o nosso primeiro governador, a nossa primeira bancada de deputados constituinte e o Tribunal de Justiça. Para você conhecer essa história, nós fomos buscar os personagens que protagonizaram parte dela. O desembargador Gilberto de Paula Pinheiro, o decano do Tribunal de Justiça, que está como desembargador desde a primeira turma e continua, por isso, o decano. Nós conversamos com o desembargador Mário Mazurek, com a diretora administrativa DOC, a Yolanda Santos, e conversamos também com o advogado Roberto Coelho, que falou sobre a importância do tribunal para a classe dos advogados. Tudo isso você vai ficar sabendo a partir de agora no programa Isto é Amazônia. Acompanhe conosco. Isto é Amazônia. Eu estou ao lado da Yolanda Corrêa dos Santos, que funcionou como diretora administrativa na ata de fundação do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Foi diretora administrativa DOC e lavrou a ata que impulsou os primeiros juízes de segundo grau que formaram a primeira Corte de Justiça, além da Corte de Justiça do Tribunal do Estado do Amapá. Yolanda, gostaria que você contasse para os telespectadores do Isto é Amazônia como foi essa sua experiência. Você está nos anais da história do Judiciário Amapaense, você que foi uma servidora de muitos anos, foi servidora federal. Eu era funcionária federal, aí o desembargador Douglas me chamou para eleitoral, aí eu fui, aí de lá ficamos na eleitoral, aí depois, quando o governador Marcelo foi eleito, o desembargador Douglas, que era juiz, aí convidou para eu ir fazer parte lá da criação do tribunal. Aí nós ficamos numa sala do fórum, uma sala pequenina, trabalhando lá. Aí depois, quando foi feita a posse, aí foi que eu fui nomeada de diretora DOC, porque não tinha ainda o diretor. Aí eu lavrei a ata todinha, assinei junto com eles e o comandante Marcelo, que era o governador. Aí daí eu lavrei os termos de cada um. Termo de posse de cada um. Termo de posse de cada um para eles assinarem. Aqui, ó. A minha própria lei. Isso aqui é um documento que... E você, como é que você se sentiu? Como é que tu te sente hoje? O tribunal vai fazer 33 anos, né? 33 anos. Foi instalado no dia 25 de janeiro de 91. Como é que tu te sente depois de toda essa trajetória de estar vendo o tribunal hoje com a sua sede, com o seu palácio, com várias varas, né, no interior, interiorizou-se também o tribunal, com muitos juízes, hoje funcionando, dando conta de toda essa demanda judicial? Eu me sinto assim. Eu era do governo federal, concursada, e daí eu fui para lá, para o cartório eleitoral com o doutor Douglas. Aí depois, eu fiquei sempre em cargo. Aí quando foi em 99, eu me aposentei, vou fazer 25 anos de aposentada agora em março. Mas eu fiquei no cargo com o desembargador Gilberto até 2015. E eu fiz parte de várias inaugurações da Ferreira, de Calçuene, de Laranjal, todas as comarcas. E daí eu faço parte da história. Até porque, quando foi criado o quadro especial do tribunal,
Aí eu peguei e optei para passar. Aí o desembargador Douglas mesmo disse: Yolanda, tu tem tantos anos de governo federal, tu vai passar para o Estado? Aí eu disse: vou. Por quê? Aí ele disse: se o Estado quebrar daqui a 6 anos? Aí eu disse, que ele é todo engraçado, aí ele disse assim, eu disse: não, desembargador, se quebrar com o salário que eu vou ganhar, eu já fiz, já comprei minha casa. Já estou com eu o não boi na tinha sombra. casa, foi. Eu vivia alugada. Aí ele disse: tu quem sabe? Aí várias colegas que eram também à disposição, que a lei dava direito, não quiseram passar. Não fizeram opção. Não fizeram opção. Aí eu sei que a gente passou. E hoje em dia, depois eu fiquei no cargo e no salário até 2015. Tá certo. Olha só, nós conversamos aqui com a Yolanda Corrêa dos Santos, essa mulher que está nos anais da história do Amapá. Eu te agradeço muito por tu nos receber na sua casa, e gentilmente nos atender, para levar um pedaço da história que você ajudou a construir para o nosso telespectador. O nosso povo precisa mesmo se apropriar da nossa história, conhecer a história por quem protagonizou a história. Aqui conta quem esteve lá, como a gente fala no futebol, né? Fala porque conhece, esteve lá. E a Yolanda, ela é uma funcionária pública que, nesse momento histórico da instalação do Estado, de fato, ela estava no momento da instalação do Poder Judiciário, para fazer o tripé. Executivo, Marcelo foi eleito, né? A primeira bancada legislativa, que foram os constituintes, né? E o Tribunal de Justiça. Essa mulher fez parte de tudo isso. Então a gente agradece a sua gentileza. Muito obrigado. A primeira turma do concurso, aliás, até a última turma eu ainda estava. Eu trabalhei ainda. Dando posse para a turma lá, né? Tá certo. Então tu vai apontar o dedo para aquela câmera e vai falar junto comigo: isto é Amazônia, tá bom? Tá. Vamos lá. Ponte o dedo assim. Isto é Amazônia. Nós estamos aqui com o desembargador Mário Mazurek, que é vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Desembargador, no dia 25 de janeiro de 1991, foi instalado no Amapá o Poder Judiciário. O senhor chegou para o Amapá, o senhor é gaúcho do Rio Grande do Sul, o senhor chegou para cá em que ano e como que o senhor vê a evolução da justiça no Estado do Amapá? A primeira foi dos juízes que já trabalhavam, e foi feito um concurso em 91. Os demais eram de todos de outros estados. O Francisco, ele já trabalhava aqui, e o Contreiras, que trabalhavam aqui, mas também são oriundos de outros estados. Eu vim do Rio Grande do Sul, mas antes eu passei por Mato Grosso. Eu estava no Mato Grosso advogando, vim aqui para este concurso, primeiro concurso, e fui designado para a comarca de Laranjal do Jari. Lá fiquei 6 meses e fui promovido para Macapá. E assim foi indo, né? Trabalhei na vara da infância, depois na execução penal, tribunal do júri, primeira vara criminal, depois segunda vara civil, juizado especial, turma recursal, e hoje estou no tribunal. Bom, o que o senhor diria hoje dessa estrutura da justiça amapaense? Ela atende a demanda? Porque quando nós começamos lá em 90, a justiça ela tinha uma estrutura bem acanhada e os recursos não eram nem decididos aqui, né? Era mandado para Brasília, no caso eleitoral era para o Pará, mas o Amapá cresceu a população também, né? E hoje tem uma demanda muito maior do que naquela época. Essa estrutura que a justiça tem, ela atende, tem dado uma resposta positiva para a sociedade amapaense? Na medida do possível, sim, mas naturalmente que sempre falta alguma coisa, né? Que
nós precisamos de mais recursos, mais prédios e mais juízes, né, mais pessoal para auxiliar. Então, nunca é suficiente, porque os processos cada dia aumentam, a criminalidade está muito grande aqui no Macapá, no estado, e as consequências também nas demandas cíveis, né? Porque vem empresas e tal, e tudo contribui para o aumento de processos. O senhor olha para aquela câmera e deixa sua mensagem do Tribunal de Justiça para esse dia 25, que se comemora a implantação, a instalação do Poder Judiciário do Estado do Amapá. Pois bem, eu estou muito contente e honrado de estar aqui no Estado do Amapá, fazendo parte desse Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça da Justiça Amapaense, e espero ainda contribuir por algum tempo nesse tribunal e no que puder continuar trabalhando. Então, vamos apontar o dedo para ali e vamos dizer: isto é a Amazônia? Isto é a Amazônia. Nós estamos aqui no escritório do advogado Roberto Coelho, que vai falar para os telespectadores do Isto é Amazônia qual a sua impressão sobre o Poder Judiciário do Estado do Amapá. Olá, tudo bem? Eu queria começar agradecendo o convite do programa Isto é Amazônia para falar sobre o aniversário de instalação do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, que hoje completa 33 anos de existência e instalação. É uma parte importante da história do nosso Estado e que nós estamos aqui hoje para falar sobre isso e elogiar o desempenho do Tribunal de Justiça, que é reconhecido nacionalmente como um dos mais eficientes do Brasil inteiro. Recebeu premiação agora do CNJ como um dos tribunais que mais tem eficiência e celeridade no julgamento das demandas. A gente sabe como é difícil e como é moroso a justiça no Brasil, mas o Estado do Amapá está para provar que nós somos um dos estados mais eficientes diante da celeridade das diversas demandas que surgem aí durante o nosso Poder Judiciário. Destacar também o papel dos servidores, que no Tribunal de Justiça do Amapá são muito bem treinados, têm um serviço acolhedor e que sempre faziam o máximo para desempenhar suas funções, auxiliando os advogados diariamente, seja presencialmente, seja pelo balcão virtual. E também, é claro, destacar o papel social do Tribunal de Justiça, né? A gente sabe que além do seu exercício funcional, que é a atividade judicante, o Tribunal de Justiça exerce as causas sociais. Então a gente tem a justiça itinerante, a gente tem também o projeto Pirralho, que são questões que vão diretamente na causa do problema e não na consequência, né? A gente sabe que o judiciário ele atua principalmente quando o problema já está estabelecido e através da provocação da sociedade o judiciário se movimenta. Mas o Tribunal de Justiça do Amapá não, ele vai direto na fonte do problema e tenta auxiliar toda a estrutura administrativa do Estado. Então, parabenizar o Tribunal de Justiça pelo seu aniversário, pela instalação, 33 anos de muita história, de muita luta, e continue daqui para frente sendo ainda melhor, sendo mais eficiente e mais reconhecido nacionalmente. Estamos com o desembargador Gilberto de Paula Pinheiro, nosso decano do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Desembargador, dia 25 de janeiro, aniversário da implantação da Justiça. Eu gostaria que a gente começasse esse bate-papo explicando para os nossos telespectadores como é que era a Justiça no Amapá antes do Tribunal de Justiça, antes de 91. Antes de 91, nós fazemos parte da Justiça do Distrito Federal e Território. Ou seja, eram os juízes que vinham de Brasília e eles ficavam aqui, eram os juízes do território federal do Amapá. O que acontecia? Por exemplo, aqui às vezes tinha um juiz para toda a nossa região. E era difícil, você imagina, o tamanho que é Macapá, ainda tem que ir para Laranjal do Jari, tem que ir para Amapá, Oiapoque, para essas outras comarcas. E o que acontecia na questão do segundo grau?
segundo grau são recursos. O juiz sentenciou e a parte descontente recorre. Iria para onde? Brasília. Olha o tempo. Tempo. Então, quando nós instalamos a Justiça, no dia 25 de janeiro de 1991, começa uma diferença. É um marco histórico na história da Justiça amapaense, porque nós estamos modificando. Éramos 5 juízes, um promotor e um advogado. No meu caso, eu era o único amapaense, fazia parte. Então, quando o saudoso governador Aníbal Barcelos ele nos nomeia, e a gente toma posse no dia 25, ele também prestigia o Estado do Amapá. Porque você imagine como era a justiça anterior. Dificuldade de locomoção, os processos, logicamente, não tinham como não atrasar, porque era muita coisa. E aí não, aí nós trabalhamos, o Douglas, o Onildo assume a presidência para fazer a eleição. E o Douglas, então, é eleito o presidente. E aí, a partir daí, nós vamos trabalhar primeiro na questão da organização. Nossa lei de organização, nosso regimento interno, concursos para juízes e para os funcionários. Mas antes, o Douglas mandou, disse, olha, Gilberto, Mário, vocês vão para o interior. Eu e Mário saímos. Nós fomos a Ferreira Gomes, ninguém sabia o que era desembargador, o que era tribunal. A vice-prefeita não quis nos receber. Eu disse, Mário, não vamos gastar nosso latim, vamos para Tartarugalzinho. Lá não estava previsto a instalação. Chegamos lá, o prefeito, ele disse, não, aqui, olha, se é problema, tem uma praça aqui, entrego para vocês. E aí disse, olha, aqui é importante. Então, instalamos também, aí então, fomos lá para o Noiapoque, a instalação. No caso do Tartarugalzinho, se não tivesse sido instalado a justiça, eles também não teriam, tá? Se não virasse comarca, não teriam uma zona eleitoral. E na época que eu fui presidente do eleitoral, o segundo presidente, eu consegui o eleitoral. No caso do eleitoral, por exemplo, o que acontecia? O segundo grau era Belém, ou seja, os recursos iam para Belém. Olha a diferença, e quanto aumentou. Então, por exemplo, nós nos reunimos para fazer uma justiça diferente. Qual o objetivo? Facilitar o acesso e uma justiça moderna. Então, por exemplo, o nosso oficial de justiça era um oficial avaliador. Começamos a modificar. Ninguém, cartório nenhum, pegava em dinheiro. Tinha feito tudo às custas, diferente de outros estados, que eram privados, os cartórios. Então, vamos trabalhar nessas custas e montar algo que facilite o acesso do povo à justiça. É muito importante isso, Roberto. Esse tempo que eu chamo de construção. Meus colegas brincam comigo e dizem, eu falo, nós ainda estamos colocando um tijolo nesta construção da justiça. Eu coloquei alguns tijolos. O senhor falou da formação pelos cargos e títulos, né? Mas nominal, o senhor nomina o Douglas Evangelista, não é? Douglas? O Douglas Evangelista pela antiguidade. Onildo Amaral de Melo Castro, Mário Gutierrez, eu, o Luiz Carlos e o Léo de Mira, que era advogado. O Luiz Carlos do Ministério Público e o Léo de Mira, a classe dos advogados. Eram 7 membros. Porque isso estava na Constituição Federal, que seriam 5 juízes, um promotor e um advogado para os 2 estados. Mas teve um juiz que saiu logo também, né? O Marco Antônio, ele passou 2 anos e pediu aposentadoria. Aí entrou o Carmo Antônio. Por antiguidade. Com 2 anos. Aconteceu um fato lamentável com o desembargador Léo de Mira. Entrou. Em 94. Aí entrou quem no lugar dele? Entrou o Ednardo Souza. Ednardo Souza, lá de Santana. Classe do advogado, um grande
grande advogado, por sinal, que já havia passado pelo eleitoral também, já tinha, foi também da classe dos advogados no eleitoral. E quando foi que aumentou o aí colegiado? Para 9, quando nós fizemos 10 anos, aí aumentou para 9. Nos 10 anos. A Constituição determinava que nos 10 anos. Assim mesmo com o Tribunal de Contas eram 3, né, passaram para as 7. Então aí veio o Raimundo Nonato e Agostinho Silvestre. Agora, o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, ele tem alguns serviços que foram inovadores, né, no Brasil. Por exemplo, a Justiça Itinerante. Por causa da nossa peculiaridade, o senhor foi quem criou esse projeto? Isso aí, inclusive, eu registrei isso na minha posse como corregedor em 1995, está registrado. Mas como foi a ideia da Justiça Itinerante? Quando eu era juiz do Pará, eu fazia isso. Eu saía para o interior, indo, sabe, tanto no eleitoral, fazia principalmente no eleitoral, indo para as comunidades. Quando eu fui para o Tribunal Regional Eleitoral, aqui no Amapá, eu fui fundador também. Eu fui fundador do Tribunal de Justiça, fundador do TRE e da Associação dos Magistrados, que eu fui o primeiro presidente. Esses privilégios, eu digo aqui que Deus me concedeu, né? Então, quando nós fomos para o TRE, eu tive uma ideia da questão do eleitoral, e colocava pelo interior, levava umas combis para a periferia, fazia revisão, transferência, segunda via, sabe? Fazia todo aquele trabalho e não cobrava as multas, os juízes dispensavam as multas. Essa ideia também eu vou lá. E aí começamos com os postos avançados. Eu estive com a doutora Eleusa. A doutora Eleusa foi a primeira juíza, oficialmente. Ela está lá a Justiça Itinerante. Ela estava em Serra do Navio, eu convidei, disse, Eleusa, colega, Pedra Branca pertence a Serra do Navio. Então, tu fazes o seguinte, tu vais para lá, convida o Ministério Público, leva todo mundo. Então faz tudo. Até júri, se tiver que fazer, faz tudo. E assim foi. Aí criamos, depois, quando eu fui presidente, criamos, inclusive, os postos avançados, que são verdadeiros postos. Então começou assim. Depois veio a Lei 9.099, né, do juizado especial, mas o juizado fazia parte do itinerante. O itinerante não era só o juizado, nós já tínhamos montado isso. É tanto que hoje, por exemplo, você vai no Lourenço tem um posto avançado. Lá em Lourenço pertence a Calçoene, entendeu? Temos alguns postos avançados, por exemplo, Cutias, não é sede de comarca, mas é um posto avançado, sabe? Itaubal do Piririm, né? Isso aí, o que é mostrar a justiça, ela aparece, ela chega próximo, facilita o acesso do povo. A população ela tem sempre esse questionamento, né, que a justiça é distante, né? Não, mas veja a nossa diferença, isso que foi a ideia nossa, nós não éramos desembargadores, éramos 5 juízes, um promotor e um advogado. Vamos fazer algo diferente. Hoje, projeto, eu vejo esses trabalhos do CNJ, sociais, isso aí nós já estávamos, olha, casamento comunitário, a infância e juventude. Eu tive a ideia do projeto Pirralho, por exemplo, projeto social. Em 97 a 99, por ano, nós tínhamos 2.000 menores. Lá na Jal do Jari, por exemplo, tinham 675 menores por ano. 12 oficinas. Fizemos um convênio com a Fundação Banco do Brasil e a Fundação eles construíram, nos ajudaram a construir as oficinas. Enfim, todo o interior nós tínhamos. Calçoene era abastecida por uma horta. Doutora Márcia, que ficava. Então, eram os juízes que gostavam, que entravam, Marconi, um trabalho bonito. Lá com o Marcelo também, Marcelo Moreira, que é promotor lá no Jari. É um trabalho que hoje, eu digo assim, eu fico orgulhoso. Eu estive aqui de uma oficina, e ali no Santa Rita, oficina de uma borracharia, e lá eu encontrei alguém do Pirralho. Eu fui do Pirralho, ou seja, tem uma oficina, ele trabalhou, nós tínhamos uma oficina mecânica no tribunal, tudo, ou seja, direcionar.
esse trabalho para os menores, para a gente ter, porque a justiça, eu costumo falar, que ela trabalha praticamente na consequência. Nós temos que trabalhar também na causa, faz parte. É uma justiça que a gente tem que começar a prevenir. Então a gente tem que trabalhar na causa nesses jovens, nesses menores, meninas, sabe? E dar um futuro para eles. E é isso que a justiça amapaense tem feito. É uma justiça diferenciada. Precisa fazer muita coisa? Precisa. Mas já temos os primeiros passos. O diferencial é esse. Além desses trabalhos sociais, a gente que acompanha como jornalista, né, também o senhor conseguiu trazer para o Amapá o olhar do mundo através de seminários, de congressos internacionais. Fale um pouquinho disso. Esses congressos, por exemplo, quando eu comecei com os congressos aqui ainda em 91, desde 91, aqueles que fazia no Estado, né? E comecei, por exemplo, em 1991, fizemos um, sabe, a prática do processo penal, peculiaridades da prática do processo penal na Amazônia, né? Essas peculiaridades, que na realidade é uma semente também do direito amazônico. Foi em 1991. E aí nós fomos fazendo, em 97, eu digo, vamos fazer uns congressos internacionais, eu convidei com colegas de fora, e eles diziam, não, Gilberto, eu não consigo trazer juízes para cá, tu estás pensando mal, desce dessa maionese. Eu digo, não, nós temos que trazer sim. Eu já havia visitado a Guiana Francesa, já fui centenas de vezes na Guiana, com a prima, Ana Fátima, que morava lá. Então eu ia para o Oiapoque, do Oiapoque, minha mulher, ela é promotora no Oiapoque, e de lá eu ia sempre para a Guiana. Fiz contato com a justiça lá, levei por nossa conta, vários juízes e até alguns amigos, empresários, que não conheciam a Guiana, conheciam o sistema judicial dele. Fizemos essa aproximação. E em 1997, eu era presidente, eu fiz um congresso internacional. Como se pratica o direito na Amazônia. Essas peculiaridades regionais mostrando, nós trouxemos vários países, até mesmo que não eram da Amazônia, países da África, trazendo do Uruguai, mas que vieram de Portugal. Aí os franceses vieram também, e saíram com uma carta dos vários países que tinham, inclusive França, República da Guiana, a Bolívia, enfim. Este foi o primeiro congresso internacional. Depois passamos para os congressos relacionados ao meio ambiente. Em 1998, nós colocamos 17 países aqui. Queríamos colocar 37, mas houve uma greve da Air France, e aí não foi possível. Nós inauguramos o Resort Parque Marajó, aquele hotel na Michiana, com o saudoso Luiz. Sabe? Luiz era um... Luiz? Não, o Luiz, ele era um empresário, amigo meu, desde a época da faculdade. Ele era irmão da Rosa, casou com o Belar, meu amigo, estudamos, então a gente tinha aquela amizade com ele, sabe? O Rebelo. E lá nós fizemos a inauguração, vários governadores, levamos gente do mundo inteiro. Depois fomos fazendo os congressos, com a participação inclusive do PNUMA. Eu lembro um que eu fui fazer depois fui fazer participar lá no Planeta Verde, e o elogio que eles fizeram do nosso congresso, dizendo que aquele congresso foi um dos maiores do mundo, aqui. E, logicamente, surgiram nesses congressos essas ideias, e hoje, um dia, isso vai se materializar. Por exemplo, a questão pessoa que, suponhamos que ele esteja na Rússia, aí vem aquela questão do Chernobyl, ele saiu de lá antes e vai para Paris, só que ele tem que voltar. Então, refugiados ambientais.
essa ideia veio o Cridô, que nós tínhamos um convênio, uma amizade com o Cridô, aqui veio o Michel Piet, o Gerard Monadier, tá? Grande nome do meio ambiente, doutora Branca de Portugal, e tantos outros. E eles trouxeram essa ideia de colocar no Congresso. Foi o primeiro no mundo. Ou seja, um dia a ONU vai ter que trabalhar nisso e vai colocar um ponto. Não, tem que ser assim. Mas esta ideia saiu aqui. Saiu daqui. Saiu daqui, lógico, com os franceses, né? E eles, inclusive, deram publicidade. E tantas outras que nós colocamos, que depois foram seguidas por vários outros congressos. Vamos falar mais no segundo bloco, tá certo? Olha, nós voltamos já, hein? Não sai daí. Vamos ficar conversando aqui com o desembargador, conhecendo os meandros da justiça amapaense, tá bom? Isto é Amazônia. Por exemplo, ginásio de Macapá, antiga escola industrial. Nós estudávamos em 1967. Estávamos de manhã, aula normal, e à tarde as aulas tinham parte industrial. Tinha desde o artesanato, mecânica geral, sabe? Alfaiataria, carpintaria. Fundição. A fundição, que era mecânica geral, e também sapataria. E ainda existia a banda de música do mestre Oscar, que era a melhor da Amazônia. E que quantos músicos? Ou seja, é o início. E este trabalho, não sei por que não deu continuidade. Ou seja, o ensino era praticamente integral. Você ia na tua casa almoçar. Profissionalizante, né? E a gente às vezes almoçava até lá, existia uma cantina lá, ia por lá e já ficava. Era muito Sapataria, né? Tudo. E nós precisamos, então, continuar isso aí. Então, dar um norte para aqueles garotos. Nós precisamos, olhamos todo o estado do Amapá, os municípios. O que esse município tem? Por exemplo, o Oiapoque existia um ourive competentíssimo, Roberto. Se ele mostrasse uma joia, assim, um prospecto da Gaster, e ele fizesse a dele, nós que somos neófitos, não sabíamos a diferença. Distinguir. Não sabíamos distinguir, né? Em Tartarugalzinho, nós fizemos um convênio, na época, com a Chanfora, e os garotos iam para lá aprender sobre aquela técnica agrícola. E a própria empresa ficou surpreendida, porque eles fizeram uma volta de 180 graus, eles já estavam sonhando, dizendo, eu não quero ser engenheiro florestal. E a empresa disse, mas não foi assim, deixa eles sonharem. Enfim, aqui nós tínhamos, e sem contar o futebol. Lembra do Olivar? Grande Olivar, ponta direita do Esporte Clube Macapá. Era um dos nossos... um cracão de bola. Sim, ele ficava ali na Chico Noé, tinha ali mais ou menos... Um dos pioneiros, né? 150 garotos, sabe? E tantos outros, nas escolinhas que nós fazíamos na periferia. Eles iam, nós fizemos aqui o primeiro torneio interestadual. Internacional, né? Não, o interestadual era para ser internacional, mas houve um problema. Quem foi? Veio Remo e Tuna, e depois fizemos o outro com o Paysandu, no Sub-16. E isso aí eu digo assim, foi um trabalho que o projeto de rádio fez, e aquilo, na realidade, para mim, era um projeto piloto. 2.000 menores por ano era um projeto piloto, porque a minha ideia era maior. Nós criamos, vamos chamar uma outra vara, dividir as varas da infância e juventude, e trabalhar com as famílias, trabalhar com as igrejas, sabe? Para trazer. Isso é uma janela, uma porta, porque teve um garoto do Pirralho que foi para Belém, com esse torneio de futebol, né? Teve outros, tem um que foi até para o Guarani, outros, sabe, que surgiram. Então a gente queria algo mais com o Pirralho.
para chegar, para atacar a causa, e mais forte. Mas depois que eu saí, não foi mais intenção do meu próprio tribunal, a continuidade, e aí parou, e eu fiquei falando sozinho, né? Infelizmente. Mas aí nós conseguimos reativar já, estou vendo agora na gestão dos últimos desembargadores, doutor... ou a gente está dando uma sequência, né? Inclusive agora com o Adão, para a gente dar continuidade a esses projetos sociais. Você vê aí o futebol, nós estamos ainda em todo o estado do Amapá, conversando, levando craques e mostrando a importância de um craque como é o Aldo e o Jasso. Né? Por exemplo, né? Por exemplo, e você jogou futebol também. Mas tem muita gente aí, né? Tem grandes craques aí que a gente não pode... Tem um jogador que eu quero fazer até uma homenagem para ele, se ele assistiu o programa. Um abração para você, Celso, que foi um dos grandes meio-campistas do futebol do Amapá. O Celso pouco é lembrado, mas o Celso jogou no Remo, o Celso jogou em Manaus, o Celso jogou no Ceará, o Celso jogou em Portugal. Foi um Amapá Clube de origem no Esporte Clube, Amapá Clube, da Presidente Vargas. Então, um grande craque de futebol. E aí, faço aqui essa homenagem, faço esse recorte para homenagear esse cara, que ele não é muito lembrado aqui como jogador. Grandes craques que nós tivemos no passado, a gente quer voltar. E o projeto Pirralho do Tribunal de Justiça, que eu digo, já não é só do Tribunal de Justiça, o Pirralho é do Estado do Amapá. É uma marca que é amapaense, é nossa. Ele já os prefeitos deveriam abraçar isso, né? Já ultrapassou a fronteira da justiça. Aliás, ele é divulgado lá fora, em todo o Brasil, quando se fala em projeto social, quando se fala assim, olha, o Pirralho lá do Amapá, o projeto Pirralho. Ou seja, é nosso, é seu. Então vamos trabalhar, como nós fizemos isso no Jari, com o Marconi, sabe? Marconi lá, a população, os empresários, todo mundo trabalhava, todos abraçavam. E é isso que nós queremos, né? Participação. Eu quero só lembrar da fundição, porque o professor de fundição do ginásio de Macapá, se chamava Frederico Gibson dos Santos. Era o seu Frederico, que era o professor de fundição. Ele morava na frente da minha casa e eu trabalhei com ele na fundição. Ele fazia peça, placa, fazia tudo. Ele era um artesão perfeito. Jeep lá, que a gente dizia, ele brincava, dizia, olha, até peça de avião tem aqui. Quer dizer, ele fazia peça de carro, seu Frederico, de alumínio. Muitas peças ele fez na oficina dele. Mas, doutor Gilberto, para a gente completar essa entrevista que marco histórico, descortina o tribunal para a sociedade mapuense, porque fala do tribunal, mas esses meandros do tribunal, esses detalhes, essas coisas que ficam por trás dos bastidores, pouca gente sabe, é preciso que seja dito para a população. O senhor falou aqui que quando chegou, né, a população, a demanda era grande, a justiça aqui, né, tinha morosidade em função de o grau de recurso era para Brasília, no caso. Tínhamos pouco juiz aqui, juiz, né? Só ficava e depois o TRE, o recurso era para Belém. Mas hoje, o senhor acha que já comporta um aumento na estrutura da justiça mapaense? Nós já tem, a nossa justiça é bem, nós temos... Não está precisando? Não, então em termos de juízes, eu penso que não. Nós temos assim um número, tanto de juízes como de desembargadores, um número suficiente para a gente trabalhar. Para você ter uma ideia, um processo aqui, por exemplo, um homicídio, um júri, nós estamos julgando, história final do ano, nós estamos julgando em segundo grau apelação do fato ter sido consumado um ano antes. O fato, já estamos julgando em segundo grau. Então, esses prazos nós procuramos cumprir praticamente à risca. Tem alguns casos, logicamente, que atrasam, mas não é em função da justiça, é em função de recursos. Então, isso você vê, por exemplo, você olha aí os outros tribunais, os advogados sabem a diferença quando eles trabalham aqui, trabalham no nosso vizinho estado do Pará, em outros estados, a diferença, não é? A celeridade nos processos. Celeridade, né? Às vezes você me vê à noite andando, é porque chegou algum processo lá no meu gabinete, às vezes 11 horas da noite, eu estou andando, já estou conversando com meus assessores, olha, vamos fazer isso, de manhã eu já quero isso pronto e tal, só vou dar uma olhada aqui para mandar em frente, que é em caso principalmente de Minares, né? Não engaveta nada, né? Não, a gente procura mandar em frente isso aí.
para não perder esses prazos, né? Então, é importante isso, a gente aproximar a justiça e facilitar o acesso, que é este o nosso objetivo maior. Nós temos uma corregedoria também que fiscaliza, Jaime é um trator para trabalhar, né? E é isso que nós queremos, sabe? Mostrar, porque na realidade, Roberto, eu falo que a maior autoridade é o povo, que é para ele, esse povo que nós servimos. Então, nós temos um privilégio de trabalhar para o povo. Aliás, mais um privilégio que o Criador concedeu a este caboclo amapaense. Tá certo, e olha, a história da chegada do desembargador, como ele chegou a ser convidado a compor a primeira corte de juízes, de desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Você vai ficar sabendo numa entrevista que nós fizemos com ele lá na Federação Amapaense de Futebol. Você vai acompanhar, ele esclarece bem detalhado como foi que aconteceu, quem o convidou, como foi que ele entrou e tudo mais. E até alguns detalhes curiosos dessa indicação. Você vai acompanhar. Mas voltamos já, hein? Não sai daí. Isto é Amazônia. Como que o senhor se sentiu sendo convidado a fazer parte da colenda corte do Tribunal de Justiça? Como é que foi para o senhor naquele momento? Porque era um momento de mudança, mas aí o senhor veio da região do Pará, onde o senhor fez carreira no judiciário, como promotor, juiz e tal, e voltou para sua terra, e aí na condição de desembargador, a responsabilidade de conduzir essa corte, juntamente com os seus pares ali. Como é que o senhor se sentiu, o Gilberto Pinheiro, o amapaense? Eu digo que a minha vinda para o Amapá, eu dou um testemunho até como um milagre, não é? Porque, veja bem, eu digo que o Eterno, ele não escolhe os melhores, ele capacita seus escolhidos. Então eu tive esse privilégio, essa honra que Deus me concedeu de ser o único amapaense que participou da fundação. Até hoje eu sou o único que veio da classe de juízes. Eu sou o melhor? Não. Eu me dirigi a você, Jovem? Não. Certamente que na minha própria família tem muito mais gente inteligente, eu não sou mais inteligente, tem muito mais gente capacitada, mas quando o Eterno ele escolhe, ele capacita, e você tem que tomar posse das tuas bênçãos como eu tomei. Você sabe que eu tinha uma carreira, eu comecei aqui atrás de um balcão, onde trabalhava com meu pai, o meu pai Manuel Tavares Pinheiro, tratava todo mundo igual, e era assim que a gente ia, e graças a Deus. Eu fui aqui soldado, daqui eu fui para Belém, peguei oficial temporário, oficial R2, e aí eu fui fazendo, né? Eu fui formado em Direito, formado em Economia, estudei Teologia, e fui fazendo os concursos. Fui advogado, delegado de polícia no Pará, promotor, juiz, tudo no Pará. Então, um dia eu estava numa igrejinha, uma igreja simples, e eu dobrei o joelho. Dobrei meu joelho, estava sozinho, e pedi ao Eterno Criador que eu queria voltar para a minha terra. Então, você que acredita, você que tem a fé, ela não admite dúvidas e nem pressa. Ou você tem fé ou você não tem. É uma coisa que eu sempre Simples digo. assim. Eu não vivo frequentando igrejas, eu não vivo, sabe, não, mas uma coisa que eu sempre tive foi fé. E tomei posse. E eu senti aquela comunhão, uma espécie de uma comunhão. E eu agradeci a Deus por aquele milagre que ainda não aconteceu, eu não sabia como, mas eu ia voltar. Eu já era juiz. Se eu estivesse hoje no Pará, eu seria desembargador. Mas eu senti aquilo ali.
E assim, a formação do tribunal, e ainda para completar, minha irmã faz campanha contra, eu disse para ela não fazer campanha contra o Barcelos, tudo dando contra, sabe? Mas aí eu cheguei aqui, quando o Barcelos foi eleito, eu cheguei procurava os amigos, com muita dificuldade e tal. Aí o Douglas, falei com o Douglas. O Douglas me disse assim, Gilberto, já está tudo cheio, já está tudo. Douglas Evangelista Não, Ramos. que era o juiz, né? Era assim, a formação do tribunal seria 5 juízes, um promotor e um advogado. Eu era o único Juiz. amapaense. Então, se eu não viesse, teria que vir outro juiz de fora para compor. Aí, então, o que acontece? O Douglas me diz, olha, já está cheio, já está formado. Eu disse, olha, eu estou lá em Belém. Naquela época não tinha celular, não tinha dificuldade. Ele vai, olha a data, 25 de dezembro, que é de 25 de dezembro, Natal, nascimento de Jesus, né? Olha as coincidências. Você acha que é coincidência? Eu acho que não. Ele vai na casa da minha irmã, e aí minha sobrinha não sabia quem era criança e tal, foi uma novela para ele conseguir. Meu telefone conseguiu. Vem para cá. Eu cheguei aqui. Aí o governador reuniu e fez aquele convite. Mas ele disse, fiquem calados, que é muita gente, tem uma pressão muito... Quem não queria participar? É a história, eu participei da história. Então, quando o governador Barcelos nos nomeou, ele, na realidade, estava também prestigiando o Estado do Amapá. E aí eu cheguei. Às vezes as pessoas perguntam assim, por que tu está fazendo isso? Por que tu faz aquilo? Eu digo, olha, eu acredito em Deus. Eu digo que um dia nós vamos ter um encontro com o Criador do pó vieste ao pó voltarás, a terra volta à terra e o Espírito volta a Deus que o Deus. Então, um dia você vai ter a tua presença, como eu estou conversando com você aqui, que está nos vendo, um dia você vai ter, teu Espírito vai ter com o Criador. E ele ia dizer assim, quem és tu? Olha de onde eu te trouxe. Eu te trouxe de trás de um balcão, rapaz. Olha que eu te fiz. Tu recebeste, conheceste 5 presidentes da República, te mandei para a Europa, te mandei para uma das maiores universidades do mundo, te capacitei, te coloquei o que tinha de melhores. E o que tu fizeste pelo meu povo? Então, tudo que eu fizer é pouco perto do que o meu Criador já fez por mim, os privilégios que Deus me deu e continua me dando. Esse diferencial, sabe, de ter nascido tudo isso. É você, jovem, que às vezes você está triste, né? Não sabe o que fazer, tenha fé. E tome posse, como eu tomei, você tomou, o Roberto Góes tomou, nós tomamos posse. Não é à toa que ele chegou a prefeito, não é à toa que ele chegou a deputado federal. Logicamente que eu me senti muito feliz e agradeci mais uma vez ao Eterno Criador, porque a gente sabe, a gente é mapaense, mas às vezes o próprio preconceito começa com o nosso próprio povo. E então, eu estudei, eu me capacitei, eu até hoje estudo, e tudo que eu posso fazer é deixar esse legado, desse conhecimento, porque eu sempre falei, por exemplo, na questão do judiciário, que a gente tem que socializar esse conhecimento. Não adianta você falar tanto em religião se você não trouxer as obras. Não adianta só palavra. Palavra tem que vir com obras. E é isso que a gente procura fazer, esse trabalho que a gente tem feito. Eu aprendi muito com meu pai, quem conheceu meu pai sabe, Manuel da Estrela, era um homem simples. E a gente viver a vida, não é? Esse carinho que o povo tem para a gente, esse carinho que eu tenho pelo meu estado, tudo que eu faço, eu costumo também homenagear meu estado, eu costumo, sabe, tudo que eu recebi eu devo ao meu estado, ao estado do Amapá. Essa Amazônia que nós temos. Então, quando eu estou aqui, nós estamos fazendo esse programa sobre a instalação do território federal, então pelo menos alguma coisa a gente está também homenageando aqueles pioneiros, aquelas famílias. Quantas famílias, se eu for enumerar todas as famílias, mas que ajudaram a construir, não é? Você que está nos vendo, que ajudaram a construir, que estão aqui, uns que estavam antes ainda da instalação, como aquelas famílias, não é?
família Rola que estava, né? A família Rola é uma família antiga, né? A família, por exemplo, da Azevedo Costa também, né? Os Picanço, né? Aquelas famílias antigas, né? O Zaguri, a família Zaguri. O Ate. Não, aí os que vieram já com a instalação do território, esses antes, e os que vieram já com a instalação, como a Ate, a família Pinheiro, né? E tantos outros por aqui, como a família Columba, e tantos outros, né? Que vieram, Valente, as famílias que vieram. Família Congó, a família Congó Gertrude, a Congó já era Ramos. antigo, eles já eram antigos, sabe? Já eram já estavam antes, sabe? Então, junta isso tudo. Na verdade, eles eram paraenses. Nós todos, né? Todos éramos paraenses, nossos pais, né, eram paraenses. Os Coelhos, então, por exemplo, os Isaacson, o Chá Brasa. Sim, né? Os Silvas também, né? Então, assim, Pereira, né? Isso os Góis. Os Góis também, né? Os Mira. Miranda. Então, assim, nós temos que homenagear todas essas famílias. E sem eles, nós não estaremos conversando aqui. Essa instalação e o que representa o território federal do Amapá. Eu falei ainda há pouco na classe média. Uma classe média alta. Quantos médicos nós tivemos, quantos engenheiros, advogados, arquitetos, gente que sobressaíram a partir do território. Eu conversei com eu conversei com o primeiro diretor de educação, era um dos maiores advogados que a Amazônia teve, agrarista, sabe? E eu conversava com ele foi Otávio Mendonça. Ele foi diretor-geral. Como era a educação? Depois eu peguei um relatório, como era a educação no Pará. Era difícil, as escolas, a maioria, muitas delas, eram chão batido. O professor recebia um livro, entregava para o aluno, repetia, ele recebia o salário atrasado. Então o governador, o primeiro governador e os outros também que vieram, cada um, eu digo, colocou o seu tijolo nessa construção, e nós ainda estamos construindo, eles investiram, fizeram investimento, prioridade. Poxa, vocês investiram em educação. A escola industrial, olha que o Janarês cria, né? A escola industrial eu estudei quando ela transformou em ginásio em Macapá, né? Estudei agora eu estava falando com o Carlão, estudamos juntos, né? Com o Luiz Melo também, e tantos colegas que eu estudei lá no GM. A gente também tinha a parte da técnica, da agrícola. Depois eu estudei também no IAD, estudei no Colégio Amapaense, tive grandes mestres. Se eu for citar todos eles a que eu devo, meu Deus do céu, mestre como o professor Lobo, mestre como o professor Antônio Munhoz, que ensinou. Você imagine, nós, Roberto, caboclos que nós somos, pedra bruta. E ele lapidar, fazer aquele caboclo, eu e tantos outros, gostar de cultura, gostar da boa leitura. Como era a noite naquela época? Era assim, Tinha festa, tinha um círculo militar, né, que era só para a turma. O papai recebia os convites, mas não passava para a gente, né? E aí era assim, o trem tinha umas festas de carnaval que eram muito boas, aqueles bailes de carnaval que era bom. Tinha a Assembleia também, que era boa, também as festas, mas era uma cidade pequena, a cidade ia até Leopoldo, depois veio a Milton Silva, o Cine Territorial, e depois veio o Cine Macapá, e o Barracão, tinha um barracão que depois veio o Cine João 23, e o outro barracão que é o Cine Paroquial Teatro. Mas eram os filmes que passavam no Cine João 23, passavam no Cine Paroquial Teatro. E no Cine Macapá. Não, mas esse já é depois, né? Então a gente assistia isso e a rádio, né? A rádio difusora, a rádio educadora, essa questão cultural. Mas gostar de ler. Nossos professores nos incentivaram a gostar da boa leitura. Isso foi importante, porque você vê hoje os pais, eles
pegam um celular, dão um presente de 8, 10 mil reais, mas não dão um livro de 10 reais. Não ensinam leitura. Nós tivemos esse privilégio daqueles professores nos lapidarem para estudarmos, para gostar da cultura e gostar de museu. O professor Antônio Munhoz, eu lembro que eu estava estudando em Portugal, em Coimbra, e ele então me mandou uma carta, descrevia, né, para eu visitar alguns museus, alguns lugares. Eu já conhecia alguns. A questão, Portugal, né? sim, você imagine isso. Então isso tudo foi o território federal que nos deu essa questão cultural, de você gostar de cultura. E quantas coisas nós conseguimos, né? O José Maria, ele disse: Gilberto, se não fosse o território, eu estava lá no meu interior subindo, com meus primos subindo a saizeira. O programa Isto é Amazônia vai ficando por aqui. Você conheceu mais um recorte da história do Amapá. Essa é uma proposta do Isto é Amazônia. E nós estamos muito felizes com a audiência de vocês. Estamos convidando os senhores para acompanhar este programa. Nós pedimos que assistam no YouTube, se inscrevam no programa e, olha, deem sugestão de pauta. O programa Isto é Amazônia está aberto à sugestão dos nossos telespectadores. Muito obrigado pela audiência. No próximo sábado,